Este é um programa especial para nós e esperamos que também o seja para vocês. E o motivo é que hoje, 23 de novembro, nós estamos levando ao ar o programa de número 350. Possamos continuar assim, nós do lado de cá, vocês do lado de lá, mas na verdade ligados pelo coração, pelo sentimento de respeito às convicções de ideias pessoais, às crenças ainda que possam ser diferentes das nossas. E pelo carinho também de nos deixar adentrar a seus lares com a mensagem de união, de paz e de fraternidade. Nosso muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado ao longo dessas 350 semanas e que Deus, Pai de todos nós, abençoe e nos ilumine agora e sempre. Bem, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre almas doentes. O que é um pouco diferente de doenças da alma. Que o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, a ambição, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e muitos outros sentimentos são negativos, nós já sabemos. Mas será que somos capazes de realmente avaliar com clareza o como e quanto eles são nocivos à alma? Não se trata apenas de uma questão de ser uma coisa feia ou pecado, passível de julgamento e punição divina. Os sentimentos negativos empobrecem o espírito e nos envolvem muito antes de atingir qualquer outro alguém. Nós somos as primeiras e maiores vítimas desses sentimentos inferiores. É isso que precisamos aprender e a partir daí tentar evitar a todo custo que eles fixem morada dentro de nós. Bem, o chamado passe distribuído nas casas espíritas contém o quê? É apenas um remédio para a alma, já que nós estamos falando em doenças da alma, ou também para o corpo físico? Essa é uma questão para o qual o Espiritismo responde. E temos ainda o Evangelho, do Evangelho a razão para amarmos e fazermos o bem a todas as pessoas e não somente aquelas que nos querem bem, porque aquela situação anterior é de pouco mérito, segundo Jesus. Isso está no quadro Cristo e nós no terceiro milênio. Diálogo Espírita 350 está no ar. Nós estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. Antes de mais nada, aqui meus companheiros, Carlos Augusto Parchin, retornando depois de uma prolongada ausência. Prazer revê-lo, seja novamente bem-vindo. E André Kleinias, que está conosco aí quase todos os programas. O nosso tema nós colocamos doentes da alma. Por que doentes da alma? É o que nós vamos ver. Né? E por que não as doenças da alma? Andréia, eu a convoco, eu a convido para falar sobre o ódio, um dos sentimentos mais terríveis. Gostaria que você fizesse a introdução ao tema e depois especificamente sobre esse sentimento. Certo. Bem, falou certo, sentimento, né? A gente diferencia sentimento de emoção. Emoção, na psicologia, é um estado fisiológico, né? Todo ser humano precisa das emoções, né? O sentimento é um estado subjetivo, a partir da emoção. Então, por exemplo, o medo é uma emoção e ele pode gerar vários sentimentos. Então, os sentimentos têm muitas nuances, né? Ele depende da história de vida do sujeito, de como o sujeito interpreta cada situação. Então, para uma pessoa, uma situação pode gerar um sentimento de ódio, por exemplo. Para outra pessoa, aquela mesma situação não gera, porque aquela pessoa tem características, conhecimentos, desenvolvimento diferente. Né? Então, o ódio é um sentimento bastante forte, ele deriva, falando agora em termos espirituais, né, de uma imperfeição moral. Né? Quando eu sinto ódio por alguém, quando eu sinto ódio por um determinado que se distinguir também ódio por pessoa, ódio por objetos, ódio por situação que não deu certo. Né? Então, a gente tem uma dificuldade, se a gente for olhar no dia a dia, de entender ou diferenciar o ódio dessas nuances, que são como cores, matizes de cores.
né? Então, para mim pode ser verde claro, por exemplo. Para aquele, ele já vê um verde, um tom mais azulado. E assim também o ódio. Mas o ódio seria o extremo de um sentimento de raiva, de mágoa, de ressentimento, tudo junto, que deriva da imperfeição desse espírito. De desejo de vingança. Mal para o outro, né? Geralmente está ligado. Espiritualmente falando, o que ele passa de vibração, de carga energética em direção àquele alvo é uma coisa muito pesada e muito triste para quem recebe, mas como todos os demais, para ele próprio, não é isso? Exato. Por exemplo, a raiva, se ela estiver na vibração maior, ela vai vibrar como ódio, né? Envolvendo todos esses aspectos que a gente comentou, né? Mas realmente, magneticamente falando, energeticamente falando, essa vibração de ódio, ninguém gosta de sentir. Nem a própria pessoa que sente, porque afeta o estado fisiológico dela também, sim, já que libera substâncias no organismo, e ela também emite essa vibração para o outro, e o outro recebe, né? Em forma de energia mesmo. Parchen, quero que você fale sobre o rancor, mas pegando ali o gancho da Andréia, ela tocou num ponto importante. Você está falando em doença da alma e ela me diz que o ódio faz mal também ao corpo físico. E o rancor, qual é a diferença do ódio para o rancor? Já que a gente pode separar. E pode pela gradação, não é? De fato, é uma doença de alma que leva a distúrbios orgânicos muito sérios, não é? Podendo afetar o organismo como um todo. O ódio é explosivo, não é? O ódio é agudo, o ódio é concentrado. O rancor, nós podíamos dizer assim, que é crônico, é a raiva crônica, onde a pessoa, no seu pensamento, ela procura sempre pensar o mal aquele tem rancor. Toda a sua energia de pensamento, ela fica constantemente voltada a pensamentos negativos em relação àquela pessoa. Essa doença da alma acaba gerando sérios problemas somáticos no corpo que vão levar a que ela tenha problemas de diversas ordens. Talvez o ódio muitas vezes passe mais rápido que o rancor, não é? Porque ele se manifesta e explode, e às vezes traz a pessoa para o equilíbrio, quando ela vê o mal que ela causou. Já o rancor, ele fica íntimo da pessoa, né? A pessoa se compraz em ter rancor contra alguém. E isso é muito sério, muito grave, e que ao longo do tempo pode trazer problemas tanto espirituais quanto físicos. E a mágoa, Andréia? Pois é, a mágoa, na verdade, nenhum desses sentimentos é fácil de definir, né? Pelas nuances que cada um se apresenta de acordo com o histórico de vida. Mas segundo a Joana de Ângeles, ela traz a mágoa como mácula. Joana de Ângeles, para quem não sabe, só fazendo um parênteses aí, é a mentora do médium Divaldo Pereira Franco. Isso, a Joana, ela tem um capítulo, num dos livros que ela escreveu sobre psicologia, espiritismo e psicologia, agora eu não lembro exatamente o nome do livro, mas ela fala da mágoa como uma mácula, né? Uma mancha. E segundo Jung, que é esse analista que ela segue a teoria, né, junguiana, a mágoa seria do próprio ser, de cada pessoa. Então, por que eu me ofendo? Então, eu me ofendo porque há em mim características de imperfeição que abrem brechas para que eu sinta a ofensa. Se aquela pessoa evoluiu nesse aspecto, ela não sente nem ofensa e nem mágoa. Então, a mágoa seria mais um estado individual do que algo externo que tenha provocado. Aí a gente normalmente, né, pergunta, mas aquela pessoa ofendeu, aquela pessoa me ofendeu. Então, como eu faço isso? Mas é uma ofensa porque eu entendi que aquilo é ofensivo. Né? Aceitou, a maneira como eu interpretei. Então aquilo casou, a gente fala no ditado popular, né? Vestiu a carapuça, né? Se a pessoa está acima disso, não se magoa. Então ela não ressente, ela não se magoa. Seria mais ou menos essa compreensão, né? Segundo Joana. E o ressentimento, Parchen, o que você pode falar a respeito? Até para pegar esse gancho, né?
essas doenças da alma que nos tornam doentes do espírito, nós podíamos comparar como cruzes voluntárias que nós resolvemos carregar. Porque nenhuma delas nos é impingida. Né? E cada uma delas que se entrega é como se nós estivéssemos pregando o cravo em nós mesmos, né? Como a mágoa, como o ressentimento. Ressentimento, né? O próprio nome diz ressentir. Ressentir o quê? Algo de negativo que volta para mim e eu penso nele novamente e guardo ele e de repente trago, quando vejo aquele objeto, quando vejo aquela pessoa, quando eu vejo aquela situação, eu trago esse pensamento que causa todo aquele distúrbio novamente em mim. Mas é voluntário da minha parte. Eu estou escolhendo ficar ressentido, assim como a pessoa escolhe ficar magoada, né? São cruzes que nós carregamos sozinho. Então nós temos que cuidar muito dos pensamentos repetitivos que dizem respeito especialmente a sentimentos nossos em relação ao nosso semelhante, porque isso vai nos jogando num ciclo de peso da nossa cruz que talvez num determinado momento a gente não consiga carregar sozinho e vai precisar de ajuda e temos que buscar ajuda sempre, tanto da parte dos profissionais das ciências psíquicas, né, como da própria doutrina espírita, para que a gente se equilibre. Perfeito. Passando para o tópico seguinte, André, e ambição. Vamos lá. Porque a vida, nós temos que... Como é que a gente pode separar o necessário, talvez, o útil, para não ser uma pessoa que vive no desânimo, para ela ter pretensões de crescimento, inclusive do ponto de vista material, né? Mas para que não sejam, porque ela não descambe para o exagero, né? Aqui é o limite, é o equilíbrio, né? Nenhuma desses sentimentos, se estiver a gente chama de dicotomia, né? Em extremos, né? Vai estar adequado. Então, a gente tem que fugir do extremo, nem excesso e nem falta. Né? Porque a falta de ambição, por exemplo, faz com que a pessoa não queira trabalhar, não queira estudar, não queira realizar os seus projetos. Então, até os autores espíritas, né? E quando eu estava pesquisando sobre ambição nos sites espíritas, eles trazem esse lado positivo da ambição, que é essa mola propulsora. Sim. Então, eu preciso né? um pouquinho objetivos, disso. Metas. Agora, por exemplo, o sentimento que está em exagero, o excesso de ambição, é considerado prejudicial, porque nada vai satisfazer aquele sujeito. Ele é um sujeito eternamente insatisfeito. E até peguei uma frase que eu encontrei em um dos livros, né? Tudo falta a quem tudo quer. Porque a pessoa, ela tem a ambição, alcança o objetivo, só que quando ela chega no objetivo, ela não curte aquilo que ela alcançou, né? Ela não se satisfaz mais com aquilo, então ela já cria uma outra ambição. Então ela quer, por exemplo, um carro, aí ela alcança aquele objetivo e compra o carro. Quando ela tem o carro, ela já nem curte mais aquele objeto, aquele veículo que ela conseguiu. Assim também para outros projetos pessoais, né? Então, a ideia seria, eu obtive, então agora eu vou vivenciar um pouco esse resultado desse projeto que foi conquistado, né? E não já criar uma nova expectativa, uma nova busca e se descontrola, joga todas as suas cartas, né, digamos assim, todos os seus valores só em cima daquilo, faz daquilo o seu objetivo maior. Especialmente quando estamos falando de objetivos materiais, que não vão acrescentar nada ao espírito, né? Pelo contrário, aí é mais uma enfermidade da alma. E o egoísmo, Parchin? A gente fala muito em espiritismo, né? Diz que o orgulho e o egoísmo, Allan Kardec... Exatamente, as duas grandes chagas morais da sociedade seriam o egoísmo e o orgulho. Então, o egoísmo para você... Talvez o egoísmo seja uma das coisas mais difíceis de se vencer e é uma das mais importantes doenças da alma. Porque o egoísmo nos torna cegos com relação à nossa vida de relação. E nós viemos para esse mundo para uma vida de relação, com a natureza e com os nossos semelhantes. E o egoísta não percebe isso. Ele se vê como o centro do universo. É uma distorção muito séria, porque não permite a pessoa enxergar os seus erros.
enxergar com o seu mal proceder. E com isso, o seu sistema de defesa contra o mal proceder vai sendo desbaratado e a pessoa passa a agir essa forma egoística. Eu quero, eu sou, eu preciso, eu ajo, eu faço e o mundo é que se adapte a mim. É muito difícil vencer o egoísmo, importantíssimo, porque quando a gente vencer esse ponto, nós vamos entender o nosso semelhante. O egoísta não tem empatia. O egoísta não vê o seu semelhante como igual. O egoísta não vê a necessidade dos demais. Ele não consegue sequer respeitar minimamente as regras de convivência. E o pior, ele não percebe isso porque desbaratou todo o seu senso crítico com o seu egoísmo. Nós temos que cuidar muito, porque todos nós temos rompantes de egoísmo que não podemos deixar que se torne crônico. Muito bem. Temos um último tema para você, Andréia. Só gostaria de deixar para os nossos telespectadores que alguns itens ainda ficaram de fora hoje. E nos próximos programas, daqui uns 2, 3 programas, a gente completa. Infelizmente, a gente tem que falar delas, dessas enfermidades da alma, algumas que a gente não listou aqui, que vale a pena se demorar um pouquinho mais. Para você, então, fica a outra grande chaga da moral da sociedade, que é o orgulho, segundo os espíritos. O orgulho tem muito a ver com o egoísmo, né? E ele é uma exacerbação do ego. Então, é o exagero do eu, né? Então, por isso, decorre do egoísmo de certa forma também, né? Então, quando a pessoa ela está com essa soberba, né? Que até é um sinônimo de orgulho, né? Quando ela tem esse sentimento de que o que ela faz é melhor do que o outro, o que ela conquistou é melhor do que as outras coisas que os outros conquistaram. As coisas que ela sabe são melhores ou são mais importantes do que o outro, né? Então há um exagero desse sentimento e que é a gente chama de egocentrismo, né? Então o orgulhoso também tem dificuldade. O universo, exato. E ele tem dificuldade de perdoar, né? Porque como eu vou reconhecer que estou errado, como eu vou pedir perdão? Né? E às vezes pior que ele se orgulha de coisas que nem faz jus, que nem são coisas vãs, né? Exato. Né? Aí na psicologia a gente já fala que está ligado a transtorno, né? Transtorno. Muito bem. Então nós ficamos por aqui nosso tema livre de hoje. Vejam que é um assunto interessante para cada um se demorar, fazer a sua autoanálise. Tenho certeza que nós aqui já o fizemos e teremos que fazer N vezes, né? Mas a gente volta, como eu disse, uma outra oportunidade para conversar pelo menos mais 4 itens aí que eu gostaria de ver ser tratado aqui, tá bom? Então nós seguimos aí com nossos demais quadros. Até mais. O Jornal Comunicação Espírita é o órgão oficial da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Tenho em mãos aqui a edição referente ao bimestre setembro e outubro e gostaria de convidar vocês a conhecer o nosso trabalho. Um jornal já circula há 23 anos. Vejam que nessa edição aqui eu chamo a atenção os segredos do cérebro e a ciência do espírito. É uma chamada principal com os textos na parte interna desta edição. Temos aqui também Hermínio de Miranda, a fascinante faculdade da psicometria. Você sabe o que é psicometria? Está na nossa edição 135 do Comunicação Espírita. Também os comentários aqui sobre o simpósio, 5º simpósio da Associação Médico Espírita do Paraná. E muitas outras matérias de interesse que vocês podem tomar conhecimento fazendo contato conosco através do e-mail adpr@adpr.org.br, procurando saber quais são as informações referentes à assinatura anual do Jornal Comunicação Espírita. Mais um importante veículo de informação que complementa tudo aquilo que nós trazemos aqui no Diálogo Espírita. Então, aguardamos o seu contato. Caros amigos, no quadro Espiritismo Responde, vamos mandar a seguinte questão. O que a gente recebe realmente no passe espírita é remédio para o corpo ou só energias para a alma? Nós podemos dizer que são os dois, tanto o remédio do corpo quanto a energia da alma, uma vez que
ao receber este fluido, ele passará primeiramente pelo seu corpo físico. E esse fluido, ele vai atuar aonde mais houver a necessidade. Assim como existem os canais da acupuntura, o fluido do passe, ele vai percorrer também esses canais, podendo desbloquear alguma situação energética ali que esteja prejudicando o teu corpo. E isso vai te beneficiar na sua saúde física. Existem casos, pessoas que nos trazem relatos de que não estavam passando bem, estavam com mal-estar, achando que por ter comido alguma coisa, e logo após receber a fluidoterapia, ela passou a se sentir bem. O André Luiz, numa de suas obras, eu não me lembro qual agora, ele nos relata que determinada pessoa, antes de ir para a casa espírita, teve uma discussão na sua casa. E ali passou um momento de nervosismo e foi à casa espírita. Aí durante o passe, a espiritualidade que também ajuda, que atua juntamente com a equipe encarnada no passe, eles perceberam que existia uma mancha escura na região do coração. E aquela mancha escura foi ocasionada por conta do estado emocional que aquela pessoa teve antes de sair de casa, por causa daquele estado nervoso que ela passou. E aquilo poderia ocasionar um infarto daquela pessoa. E a espiritualidade, então, desviou aquela mancha, atuando, fazendo com que, então, nada de mais grave acontecesse. Então percebam que este fluido que nós recebemos no passe, durante a fluidoterapia, ela vai atuar sim no corpo físico. Também podemos dizer que por conta dos centros de forças que nós temos espalhados no nosso corpo, ela também vai atuar ali. São 7 principais, mas nós temos mais de 70 mil centros energéticos no corpo. Mas são 7 os principais, também conhecidos como os chakras. E desses 7 principais, cada um deles são responsáveis por atuar em determinada parte do nosso organismo e vai trazer então o equilíbrio energético naquela região que esteja necessitando. E também podemos dizer que esse fluido vai atuar também no nosso corpo perispiritual, trazendo esse equilíbrio para o corpo espiritual, que por sua vez também vai beneficiar o espírito que habita esse corpo. Então podemos dizer que isso é uma via de mão dupla. Ele vai beneficiar o espírito. A pessoa que ao receber a fluidoterapia vai se sentir melhor, vai ter pensamentos melhores, vai refletir melhor, cuidar dos seus sentimentos, e isso com certeza vai refletir no seu corpo físico, assim como esse fluido passando pelo corpo físico, por todos esses canais energéticos, vai refletir também no corpo perispiritual e, por sua vez, no espírito. E isso vai trazer um bem para a pessoa. Vamos lembrar aqui também dos casos, como o próprio Allan Kardec comenta em várias passagens no Livro dos Espíritos e principalmente na Revista Espírita, do tratamento pelo magnetismo, que já é uma técnica mais apurada, que já é um trabalho mais demorado, que exige um pouco mais de recurso, mas que também traz benefícios para a saúde com a prática, a aplicação do magnetismo. Então, o passe ele vai atuar também de um lado, do lado espiritual e também no corpo físico. Continuem mandando as suas perguntas para o e-mail que aparece aqui embaixo, que serão respondidas nos programas seguintes. Muita paz a todos. Cristo e nós no terceiro milênio. Da atualidade dos ensinamentos de Jesus, que nos auxiliam a vivermos com liberdade e leveza, atravessarmos as grandes crises e os desafios da atualidade. Há 2000 anos, ele nos ensinou: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam aos que os amam? Se o bem somente o fizerdes àqueles que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá?
dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem esperais receber de volta, que mérito tereis? Porque assim também o fazem os maus. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. É possível agir assim? É possível sermos assim nos dias de hoje? Vamos analisar aquele que guarda mágoa, que guarda ressentimento, que só paga ou que só faz o bem àqueles que merecem aos seus olhos, aqueles que pagam com a gratidão, aqueles que reconhecem o bem recebido e dizem: ao ingrato não vou ajudar novamente. Quando nós agimos assim, não nos tornamos prisioneiros da reação ou dos desejos daqueles a quem sequer reconhecemos qualidades? Não é assim de verdade? Quando, pelo contrário, apesar da injúria, da ofensa, da maledicência, do mal que outros possam ter tentado nos fazer, nós conseguimos não reagir na mesma moeda, mas a tentar viver com liberdade, sendo autodeterminados na nossa conduta, escolhendo a maneira correta de agir em relação a todas as pessoas, independentemente de esperarmos que elas, aos nossos olhos, que muitas vezes se enganam, possam merecer ou não o nosso auxílio. Quando nos sentimos injuriados e decidimos retrucar na mesma moeda, ou conservamos no nosso coração a lembrança e a mágoa do mal que sofremos, nós permitimos que outro determine como nós estamos, como nos sentimos, como nós vivemos. É isso que nós escolhemos ser? É isso que nós queremos para nossas vidas? Ao contrário, quando conseguimos transcender ao mal ou à injúria recebida e ofertamos de todo o coração auxílio ou ao menos pensamentos bons àqueles que forem os autores da pretensa ofensa, nós nos libertamos e vivermos sem peso, com alegria, com as lembranças que escolhemos cultivar, não é um prêmio nessa vida? Não é o que nós desejamos? Quantos, no conforto material da atualidade, se sentem prisioneiros das lembranças ruins? São autênticos cativos dos pensamentos sombrios? É isso que nós desejamos para a nossa vida? Não é, com certeza. Se, portanto, elegemos a alegria de viver, se escolhemos a fraternidade, a plenitude, a gratidão como forma de vida, certamente vamos ter forças em nosso coração e em nosso pensamento para, sem esperar reconhecimento, sem esperar qualquer gratidão, transcendermos as pretensas ofensas e entendermos o outro como alguém que está em sofrimento, que está doente, que escolheu errado por enquanto, mas que é um nosso igual, que é alguém que Deus ama e que, portanto, deveríamos amar também, nos libertando de toda a sombra. Escolher a nós mesmos, ao nosso equilíbrio, a nossa harmonia, transcendendo a injúria, é o ensinamento de Jesus, atual como nunca, que nos ensina a pagarmos o mal com o bem, para sermos livres, para sermos felizes desde agora. Muita paz a seu coração. Fique conosco.